Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Jonathan e eu sou aluno de Letras em Inglês na UEMA Campus Bacabal. Eu estou aqui como apresentador de um projeto da matéria Prática Curricular na dimensão educacional. O meu trio é composto por eu, Jonathan, Júlia e Tiago. O nosso projeto ele vai é, percorrer um pouquinho sobre a história. Nós vamos fazer 4 vídeos contando um pouquinho de alguns momentos que nós escolhemos a dedo históricos, sendo eles didáticos. O primeiro deles a gente escolheu para o tema ser o Egito. E agora fiquem com o conteúdo e até mais. Oi, gente, estamos de volta e agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a civilização egípcia. A civilização egípcia foi uma das mais importantes civilizações que se desenvolveram no Crescente Fértil. Instalada no extremo nordeste da África, é uma região que se caracteriza pela presença de desertos e pela vasta planície do rio Nilo. A civilização egípcia formou-se a partir de diversos povos, sendo eles amíticos, semitas e núbios, que surgiram mais ou menos no período paleolítico. Os primeiros centros populacionais, que a gente pode chamar de cidades, só surgiram no período neolítico, que foi quando essas comunidades passaram a se dedicar mais à agricultura do que à caça ou pesca. Por volta de 4.000 anos antes de Cristo, esses núcleos eles passaram a ser pequenas unidades políticas, os chamados nomos, que eram governados por nomarcas. Esses nomos eles se dividiam em dois, sendo eles um ao norte, que era o Baixo Egito, e um ao sul, que era o Alto Egito. E aí, por volta de 800 anos depois, ali por volta de 3.200 a.C., Menes, que era o governante do Alto Nilo, ao sul, acabou unificando esses dois reinos, tornando-se assim o primeiro faraó e dando origem ao período dinástico. O período dinástico ele pode ser dividido em 3 partes, sendo a primeira o Antigo Império, a segunda Médio Império e terceira Novo Império. O Antigo Império durou por volta de 3.200 a 2.300, que foi nessa época em que Egito oficialmente foi unificado. Nesse momento, o faraó ele era considerado uma divindade, portanto, ele possuía poder absoluto. Então, ele fazia o que queria, ele mandava, desmandava e era isso, o poder estava com ele. Entre 2700 e 2600 a.C., foram construídas as primeiras pirâmides de Gizé, sendo elas atribuídas a 3 faraós diferentes: Quéopes, Quefrem e Miquerinos. O Médio Império ele ocorre por volta de 2000 a.C. e 1580. Nessa época, os faraós eles reconquistam o poder que havia sido enfraquecido por ações de nomarcas, aqueles que vinham lá dos nomos. O Médio Império também é marcado pela invasão dos povos Ixos, que eram um povo nômade de origem asiática, e aí eles foram expulsos ali mais ou menos no fim desse Médio Império, que é por volta de 1580. Nesse império também ocorreu que os hebreus, saindo da Palestina, chegaram ao Egito. Já o Novo Império ele é caracterizado por 3 coisas maiores. A primeira delas é a expulsão dos povos Ixos, que foram citados anteriormente, por grande desenvolvimento militar e conquista de vasto território. Nesse meio tempo, os hebreus eles foram escravizados, povo que chegou ali no Egito no Médio Império, e por volta ali de 1250 a.C., eles conseguiram fugir com a liderança de Moisés, que é o que a gente conhece, que está registrado na Bíblia e que a gente conhece como Êxodo. O auge da civilização egípcia ocorreu ao longo do governo do faraó Ramsés II. E após o governo de Ramsés II, a civilização egípcia ela acabou se enfraquecendo devido
há embates que aconteceram entre sacerdotes e faraós. E após esses embates que acabaram enfraquecendo, estimulou que novos povos invadissem o Egito. Logo, se enfraqueceram mais ainda. E por conta dessas diversas invasões, a cultura egípcia sofreu extrema influência de outros povos, principalmente a partir da dinastia macedônica que aconteceu no território. Esse domínio macedônico ou dinastia ficou conhecido e é chamado de Ptolomaica ou Lágida, que é aí que entra a personagem, né, que é tão conhecida do Egito, que é a nossa famosa Cleópatra. Agora falando sobre o que de ciência os egípcios praticavam, exerciam na época, a gente pode citar a matemática e a geometria, que era voltada principalmente para a área de construção civil. Por exemplo, construir uma casa, as pirâmides mesmo, que são construções civis. E a gente pode citar também que os egípcios estudavam bastante a astronomia. Então eles se interessaram bastante por conta do rio Nilo. E aí eles acabaram estudando e observando bastante os astros, localizaram planetas e constelações. E agora falando um pouco sobre a religião, na época a religião ela dominava todos os aspectos sociais do Antigo Egito. O Antigo Egito ele era politeísta, ou seja, cada região ou localidade ela possuía os seus próprios deuses. E eles tinham uma organização, eles tinham um conjunto de todos os deuses, dos grandes deuses que a sociedade deveria cultivar, cultuar. E foi isso, gente. Obrigado pela atenção e até o próximo conteúdo. Oi, meu nome é Thiago Tavares e eu vou conversar com vocês sobre a Pirâmide do Egito. Bom, as pirâmides do Egito são túmulos construídos em pedras para abrigar os corpos dos faraós. Há 123 pirâmides catalogadas, no entanto, as três mais conhecidas são Quéops, Quéfren e Miquerinos, na Península de Gizé. Esse conjunto arquitetônico é guardado pela Esfinge, um ser mitológico com corpo de leão e cabeça de faraó. Bem, as pirâmides foram construídas em um período em que florescia no Egito uma civilização rica e poderosa. A sua edificação começou no Antigo Império e perdurou até o século IV d.C., mas o auge das construções é registrado entre a terceira e a sexta dinastia. Nesse período, o Egito vivia sob estabilidade política e prosperidade econômica. Por sua vez, os faraós acreditavam ser uma espécie de divindade escolhida para serem os mediadores entre deuses e humanos. Por isso, após a morte física, os egípcios acreditavam que o espírito do rei, que era conhecido como Ka, permanecia no corpo e necessitava de cuidados especiais. Assim, seus cadáveres eram mumificados. No processo de mumificação, o corpo do faraó era cuidadosamente tratado com óleos e envolto em faixas a fim de não sofresse um desgaste do tempo. Alguns órgãos, como o intestino e o fígado, eram retirados, mas colocados em urnas especiais junto aos sarcófagos. Além disso, os faraós eram enterrados com tudo o que necessitaria depois da morte, como seus tesouros, alimentos e até móveis. Familiares, sacerdotes e funcionários também eram sepultados junto ao faraó. Até o início da primeira dinastia, as tumbas eram esculpidas em rochas ou eram edificadas em estruturas denominadas de mastabas. Estas tinham uma forma piramidal, mas pareciam quadrados empilhados em cima do outro e não eram tão altas. A primeira pirâmide usou como modelo de mastaba e foi feita por volta de 2630 a.C. pelo rei Djoser, a qual pertencia à terceira dinastia. Os egípcios escolheram a forma de pirâmide para facilitar a ascensão do faraó ao céu, onde seria acolhido por Ra, a divindade mais poderosa da mitologia egípcia. Essa pirâmide exibe 6 degraus de pedra, que juntos somam 62 metros de altura. Era o túmulo mais alto da época e foi cercado de santuários e templos para o soberano Djoser desfrutar na sua vida após a morte. As pirâmides recebem os nomes dos faraós, cujos corpos estão sepultados em seu interior. Cada uma delas representa a grandeza do mandatário para o povo e para os deuses. Essas edificações fazem parte de um complexo funerário que era utilizado pelos faraós e altos funcionários. As 3 pirâmides mais famosas são Quéops, Quéfren e Miquerinos. A pirâmide de Quéops é o maior túmulo do mundo, com 230 metros de largura, e a sua altura é de 174 metros. 3 pequenas pirâmides foram construídas em alinhamento ao túmulo de Quéops e serviram para abrigar os corpos das rainhas. Há ainda uma tumba com sarcófago da rainha Eteperes
Mandikelps e outras pirâmides menores e mastadas para abrigar os funcionários dos reis. A pirâmide de Kelps é constituída por 2,3 milhões de blocos de pedras que pesam cerca de 2,5 a 60 toneladas cada. O trabalho de construção teria durado 20 anos e contou com a força de 100 mil homens. A pirâmide de Khafre, a segunda maior pirâmide na península de Gizé, foi edificada para abrigar o corpo do faraó Khafre, com 143 metros de altura. Khafre era filho do faraó Quéops e, por respeito ao pai, fez sua pirâmide 10 metros mais baixa. Ao lado dela está a Esfinge de Gizé, a maior do mundo, com 200 metros de comprimento e 74 de altura. A pirâmide de Miquerinos é a menor entre esses três grupos de pirâmides. Tem 65 metros de altura e uma base de 105 metros. No seu interior se repete a mesma arquitetura de câmaras, corredores íngremes e falsas passagens a fim de despistar os ladrões de túmulos. Infelizmente, essa providência não adiantou muito, pois praticamente todos os tesouros das pirâmides foram saqueados. A construção das pirâmides está entre os maiores mistérios da engenharia. Sabe-se que os egípcios faziam cálculos matemáticos baseados em suas crenças religiosas e isso acabava por determinar as alturas e larguras dessas edificações. A mão de obra consistia tanto em escravos quanto trabalhadores livres. Isso tudo, desde estrangeiros escravizados, passavam por camponeses egípcios que trabalhavam durante o regime de cheias do Nilo. Igualmente eram empregados inúmeros artesãos e pintores que fabricavam os objetos que seriam colocados para servir o faraó na outra vida. Para transportar as pedras calcárias que acompanhavam as pirâmides, existiam várias teorias. Há inclusive aquelas que acreditavam que foram erguidas com a ajuda de extraterrestres. Contudo, no fim de 2014, cientistas holandeses apresentaram a última hipótese aceita e que implicaria o uso de água para mover os blocos de pedra. A teoria surgiu a partir da observação de imagens de pessoas jogando água à frente do que seria um trenó, onde estavam assentada uma pedra puxada por pelo menos 150 trabalhadores. Os egípcios também aproveitavam as cheias do Nilo para transportar as pedras pelo seu leito. É impossível falar do Egito e não se lembrar de Cleópatra. Cleópatra foi a rainha do Egito, a última soberana na dinastia dos Ptolomeus, que levaram o Egito à sua prosperidade até serem dominados pelos romanos. Cleópatra é muito diferente de como é retratada nos filmes. Não possuía tantos atributos físicos, mas utilizava de outros artifícios para conseguir o que queria. Imortalizada pela história, Cleópatra exerceu forte influência sobre Roma, graças aos seus relacionamentos amorosos com Júlio César e Marco Antônio. Após a morte de seu pai, Cleópatra subiu ao poder no Egito, mas junto com seu irmão, Ptolomeu VIII. O seu pai deixou em testamento o reino para ambos, com a condição de que se casassem, seguindo a tradição. 3 anos após assumir o poder, Cleópatra entrou em guerra civil contra os ministros do seu irmão. Começou várias intrigas palacianas e ela foi então afastada do reino. E é agora que a gente vai entender a relação entre Cleópatra e Júlio César. Júlio César tinha ido ao Egito em busca do seu inimigo, Pompeu, que já tinha sido morto pelo reino que buscava agradar o ditador romano. Cleópatra, seduzente e inteligente, decidiu pedir auxílio a Júlio César. Conta a história que Júlio César se recolheu aos seus aposentos, querendo pensar em formas de ajudar Ptolomeu, o rei do Egito. E dias depois, ele recebeu um tapete. Nesse tapete estava Cleópatra dentro. E quando ele foi abrir, ele a viu e ela se ofereceu em troca de ajudas nas suas pretensões políticas. Júlio César conseguiu convencer Ptolomeu a dividir o trono com Cleópatra. Depois da morte de Ptolomeu, ela torna-se rainha, mas o Egito também torna-se vassalo de Roma. Já sabemos que Cleópatra e Júlio César tinham um relacionamento, e desse relacionamento eles tiveram um filho, conhecido como Cesário. Foi através das suas negociações com Roma, que precisava do Egito, que Cleópatra tornou-se independente, uma mulher forte, que era respeitada.
Júlio César foi assassinado, mas Cleópatra ainda tinha planos ambiciosos para o Egito. Foi então que ela decidiu-se unir-se a Marco Antônio, uma das pessoas que governariam Roma, e ele precisava de recursos financeiros e militares do Egito. Uniu-se o útil ao agradável. Ou seja, Cleópatra e Marco Antônio também tiveram um relacionamento amoroso. E desse relacionamento amoroso, eles tiveram um casal de filhos. Em troca dessa aproximação, Marco Antônio conseguiu devolver alguns terrenos que eram do Egito para Cleópatra. É importante falar que Marco Antônio tinha uma rivalidade com Otávio, sobrinho de Júlio César, pela supremacia do poder de Roma. Em uma batalha, Marco Antônio é ferido e perde a vida. Cleópatra, vendo-se sem saída e poder pela intervenção de Otávio, a quem ela não conseguiu seduzir, decide se suicidar ao ser mordida por uma serpente. O Egito foi então anexado ao Império Romano e Otávio torna-se o primeiro imperador de Roma. Chegamos ao final do nosso primeiro vídeo. A gente espera que você tenha gostado do conteúdo e a gente quer saber se você conseguiu aprender alguma coisa. Então a gente deixou uma atividade rapidinha aqui na descrição do vídeo. É simples, é só acessar o link e responder. Sério, a gente espera que você tenha gostado e até a próxima. Tchau!